O primeiro paciente de Sigmund Freud, quando ele começou a pensar a psicanálise, foi o próprio Sigmund Freud. Exatamente porque o que nos motiva? Tudo que nós fazemos tem uma motivação. As escolhas que nós temos, elas têm uma razão de ser, elas não são aleatórias. Ele começou a analisar as suas motivações. E um exemplo clássico é que ele tinha medo de viajar. E o sonho dele era conhecer Roma. Uma das suas tentativas, ele chegou a 300 quilômetros de Roma. Deu pânico e voltou para Viena, na Áustria. A grande análise dele foi: o que me motiva a ter esse pânico? Se estudar, porque nós não somos vítimas. E aí que está o interessante. Se nós não somos vítimas, nós somos a causa. Se nós somos a causa, nós somos a cura. Não tem nada que fuja de nós. E aí que entra o livro dos Espíritos. Por exemplo, existe paixão, desejo incontrolável? Não. O que existe é a fraqueza das pessoas. Que muita gente fala, força de vontade. Eu não gosto desse termo, porque você tem uma vontade e você tem que forçar essa vontade. Não vai dar certo. Porque uma vontade que você força não é vontade. Eu prefiro usar o termo determinação. Aquilo que você começa, você termina. E os Espíritos, eles falam, em outras palavras, exatamente isso. A maioria das pessoas diz que quer vencer as suas paixões, as suas más tendências, mas é só da boca para fora. Porque, na verdade, quando elas têm a oportunidade de realizar essas paixões, não pensa duas vezes. Porque está na sua personalidade e ela não analisa isso. E ela atenta para a foto, o aqui e o agora, e as consequências disso para frente. Às vezes a pessoa não nota isso. E os Espíritos nos dizem, tem que ter determinação. Você quer lutar contra algo que te arrasta para os teus instintos mais primitivos, e não o instinto, porque o instinto é da natureza, se é da natureza é de Deus. Não o instinto que nos faz sermos vitoriosos. Aquele instinto que nos faz acordar cedo para ir para a academia. Algumas pessoas conseguem. Aquele instinto que faz a pessoa abrir mão de sair, de ir para restaurante, para festa, para ficar estudando. É o suprassumo do instinto da sobrevivência. Não é desse instinto que a gente está falando. É a desnaturalização desse instinto. O abuso, que é o que os Espíritos chamam, né, do vício. É você desnaturar a sua paixão. Aquilo que te causa bem quando você alcança. E você desnatura isso. Então tem que ter determinação. A origem está em nós. As consequências estarão em nós. E por que nós estamos nessa vida? Essa é a quarta parte do livro dos Espíritos. Afinal de contas, o que a gente veio fazer aqui? Será que foi só para fazer selfie? Para passear, para conhecer países? Será que nós entramos no mundo só para provar dores e prazeres? Os Espíritos dizem, aqui é onde nós exercitamos todas as teorias que, como espíritos, nós já aceitamos. Então é aqui que a gente pega e põe na prática. Por que nós estamos no mundo? Para nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas. Porque o corpo fica, o espírito continua, o espírito prossegue. Então temos que nos tornar pessoas mais espiritualizadas, porque se a nossa referência é o corpo, em algum momento nós vamos perder essa referência. E isso vai causar um sofrimento enorme. A inteligência do Espiritismo é dizer, não vai parar aqui. Então seja inteligente, acumule bens para a tua alma, porque é com esses bens que você vai atravessar a sepultura.
E mais do que isso, você vai atravessar vidas após vidas com os valores que a tua alma carregar. Lute contra os seus desvios. Lute contra tudo que te aproxima da matéria. Tudo que quer te encarcerar só nas sensações físicas, nos prazeres físicos. Porque esses prazeres dependem de corpo e, bingo, um dia você não vai ter corpo. O mundo está cheio de espíritos obsessores que se colam nas pessoas exatamente por causa disso. Eles têm uma coceira que eles não conseguem coçar. O fumante quer continuar fumando, mas não tem mais corpo. Não consegue chegar ao cigarro. Então ele precisa de um encarnado que tem um elemento que só o encarnado tem, chamado duplo etérico, ou corpo vital, que é o intermediário entre o corpo físico e o perispírito, para através desses fluidos mais densos, ele ter acesso à nicotina. Então quando o fumante coloca a fumaça para dentro dos seus pulmões, ele, através do duplo etérico desse fumante, ele consegue pegar para ele álcool, cocaína, sexo desregrado, o que vocês imaginarem. Vai funcionar desse jeito.